Hello students, how have you been? E aí, tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos and let's start our English class. Bora iniciar aqui mais uma aula de inglês. Então, por favor, se organizem aí, peguem todo o seu material, deixa tudo juntinho aí, seu dicionário, seu caderno, para que vocês possam pesquisar, fazer as devidas anotações e fazer as atividades que eu vou propor aqui hoje, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos continuar com a nossa viagem pelo Canadá e vamos continuar também falando sobre o presente perfeito e praticar um pouco mais o foco nas palavras do since e o for, que são normalmente utilizadas nesse tempo verbal, tá bom? Lembrando, né, o since que significa desde e o for que significa por. Então, bora praticar. Vai chegar o slide aqui na qual eu vou relembrar com vocês esse assunto, ok? Bom, falando sobre o Canadá, temos aqui uma foto da bela cidade de Toronto, no Canadá, e duas perguntinhas aqui para que vocês possam responder de forma pessoal, tá bom? As perguntas estão em inglês, eu também não vou traduzi-las, tá? Então a primeira pergunta: What do you happen to know about Canada? And do you know anything about the weather, winter sports or so on? Então, não vou traduzir, eu vou deixar por conta de vocês. De preferência, também respondam aí em inglês. Se tiver tempo de pesquisar em algum lugar na internet, ótimo. Se tiver alguém por perto que você possa conversar, beleza também. Caso contrário, por sua conta própria aí. Já volto, pessoal, vamos lá. Bom, as respostas elas são pessoais, mas só por via das dúvidas eu vou fazer a tradução aqui das perguntas e daí você veja se entendeu direitinho, tá? What do you happen to know about Canada? O que por acaso você sabe sobre o Canadá?
E a segunda pergunta. Do you know anything about the weather, winter sports and so on? Você sabe alguma coisa sobre o clima, sobre esportes de inverno, que é muito comum lá, entre outras coisas? So, let's discover some things. Então, vamos descobrir algumas coisas aqui, tá bom? Aqui eu tenho o texto e vamos fazer como a gente sempre faz, tá bom? A leitura e uma breve tradução, não literal, mas da ideia geral para que depois vocês possam fazer as atividades, tá bom? Então vamos lá. Canada is a huge country. It's bigger than India, China or the United States. But it has a smaller population than these countries because the forests cover most of it. Not many people live in the countryside, but the Canadians enjoy having their summer holidays there. Some people have summer houses near lakes and rivers. Others enjoy camping in the national parks. There are 39 national parks in Canada. O Canadá é um país muito grande. Ele chega a ser maior que a Índia, que a China e que os próprios Estados Unidos. Mas ele tem uma população pequena. Tanto que de vez em quando, pessoal, o Canadá é um dos países, como outros países europeus, por exemplo, que fazem campanhas de imigração, né? Então, muitas das vezes eles querem pessoas de outros países para poder ir para lá, trabalhar, constituir família, justamente pelo fato de que a população não cresce muito, né? But it has a smaller, mas tem uma população pequena se comparada com os outros países, tá? E um dos motivos é justamente porque as florestas cobrem a maior parte do país, tá? Não há muitas pessoas que moram in the countryside. Quando a gente fala countryside é no interior do país, né? Nas cidades menores, digamos assim. Mas os canadenses, eles amam passar os feriados de verão nesses locais menores, assim, no interior. Algumas pessoas têm casas de veraneio perto de lagos e rios, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum das pessoas que moram nas cidades grandes terem casas assim, de veraneio em cidades de praia menores ou no interior também de serra, por exemplo, né? E outras pessoas gostam de acampar nos parques nacionais. O Canadá possui no total 39 parques nacionais, né, que são protegidos pelas leis nacionais do país, tá? Continuando aqui o nosso texto. Canadian winters are long and very cold, so there are lots of winter sports. The most popular are skating and ice hockey. Many families put water on their gardens, so it freezes and then they have their ice rink. Aqui está falando que o inverno canadense é muito longo e muito frio. Então, existem muitos esportes de inverno lá, tá? E os mais populares é o skating, né? Que é representado por essa imagem aqui, ok? E o ice hockey, que está representado por essa imagem aqui. O hockey, né? Não tem nem tradução para ele, né? E tem uma curiosidade aqui, que muitas famílias... isso daqui eu até pesquisei algumas imagens e vídeos, achei interessante na internet, eles fazem muito disso mesmo. Eles meio que inundam, né? Colocam água no jardim, por exemplo, em alguma área fora da casa, para que congele durante o inverno, para que eles possam ter o seu próprio espaço de patinação no gelo, tá? Beleza, então. 5 perguntinhas aqui para que vocês respondam sobre o texto que a gente acabou de ler, tá bom? Aqui, ó, imagens que a gente tem aqui, tá vendo? Sobre o que eu falei aqui no próprio jardim, eles colocam uma estrutura de água, tá vendo? Para poder congelar. E aqui, uma outra imagem de um parque nacional do país, tá? Então, aqui estão as 5 perguntas. Eu só vou ler as perguntas, mas eu não vou traduzir porque eu vou deixar para vocês fazerem aí. Número 1. Where do Canadians like to go on summer vacation? Number 2. How many national parks are there in Canada? 3. How is winter in Canada? 4. How are the most popular sports during winter? And number 5. Why do many families put water on their gardens? Respondam e eu já volto para corrigir.
Bora corrigir? Vamos ver aqui. Number 1. Where do Canadians like to go on summer vacation? Para onde que os canadenses gostam de ir nas férias de verão? In the countryside. Eles gostam de ir para o campo, né? Para o interior, digamos assim. 2. How many national parks are there in Canada? Quantos parques nacionais tem lá no país? There are 39. Né? Tem 39 parques no Canadá, nacionais, né? 3. How is the winter in Canada? Como é que é o inverno no Canadá? They are long and very cold. O inverno lá são muito longos e muito frios. Número 4. How are the most popular sports during winter? Quais são ali os principais esportes mais populares, né, durante o inverno? Skating and ice hockey, que é a resposta. 5. Why do many families put water on their gardens? Por que muitas famílias colocam água no jardim? Because they have their own ice rink. Para que eles tenham o seu próprio espaço ali para poder fazer a patinação. Ok? Beleza? Bora lembrar aqui o presente perfeito? Vejam comigo. O presente perfeito é usado para se referir a ações que aconteceram num tempo indefinido no passado, tá? Ele conecta o passado com o presente, ou porque a ação tem uma continuidade desde o passado até o momento presente, ou porque você vê o resultado de uma ação de um passado recente ali naquele momento, tá bom? Por exemplo, I have finished my homework, she has finished her homework. Lembrando que sempre quando for terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela, he, she, it, ou se porventura você tiver o nome de alguém, mas desde que seja uma pessoa só no singular, você utiliza o auxiliar has ao invés do have, ok? E no presente perfeito você não utiliza expressões de tempo em que você defina quando a ação aconteceu. Expressões como yesterday, last week, last year, qualquer expressão que expresse o quando que ela aconteceu. Se porventura você falar de alguma coisa definindo quando que ela aconteceu, então você utiliza o passado simples. Veja aqui, ó. Se o tempo em que a ação ocorreu for mencionado ou sugerido, use-se o simple past. Por exemplo, I finished my homework 1 hour ago. 1 hora atrás foi quando a ação aconteceu. Eu defini quando. Ou seja, não tem conexão com o presente, tá? E vale dizer que a tradução dos dois tempos verbais pode ser exatamente a mesma, tá? Sobre o for e o since. O for e o since é utilizado para conectar o passado com o presente, dizendo justamente a duração em que aquela ação tem acontecido, tá? Ela ainda está acontecendo. Então, olha só. Since, que significa desde, indica o início da ação. I have lived here since April. Eu moro aqui desde abril. Ou seja, desde abril a ação começou e ela continua acontecendo. E o for a gente traduz como por ou a ou durante. Indica a duração da ação. I have lived here for 2 months. Eu moro aqui por 2 meses. Ou seja, a ação começou há 2 meses atrás e ela continua. Tá bom? E aqui em cima a gente tem os exemplos com a linha do tempo indicando, tá vendo? She has been working for 2 hours. Ela tem trabalhado por 2 horas. Começou há 2 horas atrás e continua. She has been working since 10 o'clock. Ela tem trabalhado desde as 10 horas, começou às 10 horas e continua até agora, tá bom? Aqui, os verbos eles estão no presente perfeito contínuo, tá? Mas a ideia ela se mantém, tá certo? Então, vamos praticar aqui no nosso exercício de número 6. Veja bem o que é para fazer. Write sentences in the present perfect with since and for. Escreva frases no presente perfeito com o since e o for. Por exemplo, a letra A aqui é o exemplo. How long has Sandra lived in Spain? Por quanto tempo que a Sandra tem morado aqui na Espanha? Entre parênteses, por 10 anos, 10 years. Então você vai utilizar justamente a informação que está entre parênteses para responder. She has lived in Spain for 10 years. Mesma coisa para poder fazer nas outras frases aqui, tá bom? Tempinho para vocês poderem responder. E eu já volto. Vamos lá.
Corrigindo aqui o nosso exercício, vamos ver? Então, a letra A a gente já tinha falado, porque era o modelo, né? Letra B. How long have they been married? They have been married for 45 years. C. How long have Anne and Gary lived in Canada? They have lived there since 1990. D. How long has Bridget had a car? She's had a car since July. Aqui eu abreviei, tá, gente? Eu botei X, seria a mesma coisa se você colocasse she has. E. How long has Lizzie been sick? She's been sick since Tuesday. E os sujeitos aqui, quando tinha nome, eu coloquei o pronome, né? Mas se você repetir o nome da pessoa também não tem problema não, tá? Bom, como homework, como lição de casa, fica a seguinte ideia aí para vocês. Número 7. Você sabia que tem Olimpíadas de Inverno? Gente, se você não sabia, pesquisa, que é muito legal. Pesquise a respeito dos jogos e em seguida escreva em inglês, 3 ou 4 linhas, qual é o esporte da sua preferência e por quê. Então dê uma pesquisada sobre as Olimpíadas de Inverno, já aconteceu no Canadá, onde que foi a última edição, qual vai ser a próxima, e dá uma pesquisada nos esportes que tem. Veja lá qual que você achou mais interessante e escreva um resuminho, em inglês, é claro, sobre esse esporte que você achou. O que você acha? Beleza? Faça essa atividade aí e depois peça para o seu professor corrigir para você. Tá bom, pessoal? Bom, vou encerrando por aqui. E nesta aula nós conhecemos um pouco mais sobre o Canadá, né, focando um pouco sobre a questão do clima, falamos sobre os parques nacionais, o estilo de vida deles durante o verão, sobre o fato de que a população do país é pequena, né, e um pouco sobre os esportes de inverno. E praticamos também um pouco mais sobre o presente perfeito, utilizando as palavras since e for. Beleza? Então é isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado. Estudem bastante. Utilize esse material sempre para praticar. Qualquer dúvida, pergunte, pesquise. Ok? Thank you so much. Bye bye.